Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui é o irmão Guilherme falando. Estamos aqui para apresentar mais um material para vocês, conforme prometido, mais uma teologia sistemática de linha pentecostal. Hoje nós vamos gravar para vocês a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal do Dr. J. Hodgman Williams, da editora Vida. Você está ansioso? Então já curte, deixa o seu joinha, se você não é inscrito, se inscreve no canal. E se prepare porque o vídeo começa agora. Essa é a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal do Dr. J. Hodgman Williams, um marco para a literatura pentecostal brasileira. Um livro maravilhoso, irmãos, né? E que originalmente foi publicado em 3 volumes nos Estados Unidos, né? Até aqui na contracapa onde eu estou indicando, nós temos a divisão original dessa obra. Eu gostaria de ler apenas estes 2 pequenos parágrafos da contracapa para vocês terem uma ideia inicial do que essa obra tem para nos oferecer. Trata de todo o leque da verdade cristã dentro da tradição carismática. Originalmente publicada em 3 volumes, esta obra representa a primeira articulação completa e equilibrada da teologia carismática. Teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, apresenta em 1 volume, e aqui os 3 livros, né? Livro 1, Deus, o Mundo e a Redenção. Livro 2, a Salvação, o Espírito Santo e a Vida Cristã. Livro 3, a Igreja, o Reino e as Últimas Coisas. Em Teologia Sistemática, o autor trata de todas as doutrinas básicas da fé cristã por uma perspectiva pentecostal. A leitura desta obra demonstrará que o foco principal do autor é a verdade, com um desvelo constante de manter fidelidade à palavra de Deus. Como teologia, esta obra é um feito intelectual e muito mais. O autor desafia a igreja de hoje a assumir sua tarefa de fazer teologia com a mente e com o coração. E aqui temos uma breve descrição aqui da vida do Dr. J. Hodgman Williams, falecido em 2008, viveu 90 anos aproximadamente. E eu quero mostrar então para vocês esta obra maravilhosa. Começando aqui nas primeiras páginas, temos uma folha protetora, uma folha de rosto mais completa, ficha catalográfica aqui na esquerda, e aqui nós podemos visualizar que essa obra ela foi publicada a partir de 1988, o primeiro volume, concluído em 96. O título original dela em inglês é Teologia Renovada. E nós temos aqui no meu lado direito, na página da direita, o sumário, né? Eu já paro aqui um pouquinho para fazer algumas considerações a respeito dessa obra aqui, especialmente também da edição em português, né? Esta obra aqui, irmãos, ela é escrita pelo Dr. J. Hodgman Williams, que foi um dos membros do movimento de renovação carismática que as igrejas tradicionais dos Estados Unidos sofreram no século XX. Né? O Dr. Williams ele entrou nesse movimento, ou ele declarou que fazia parte desse movimento em 1965, e já escreveu 3 livros a respeito, né, da continuidade dos dons e assuntos relacionados a partir da década de 70. Tá? O próprio Dr. Williams era membro de uma igreja que não era pentecostal, de uma igreja tradicional de teologia reformada, né, e abandonou, né, a teologia reformada em algumas partes, né, para ir descrever a teologia pentecostal e abraçar a teologia pentecostal. Né? E para ele, né, eu dei uma lida aqui na obra, agora, a partir do momento em que ele foi tocado por esse mover do Espírito, a presença de Deus agora na sua vida manifesta-se de maneira viva. Palavras dele, do Dr. Williams. Certo? Bom, falando um pouquinho do sumário, ele é um sumário bem básico, irmãos, né? Na minha opinião, a editora Vida podia ter trabalhado um pouco melhor. Geralmente as teologias sistemáticas desse calibre aqui, de um volume, mas com mais de 1000 páginas, elas possuem
um sumário, um índice mais analítico, mais detalhado, e esse aqui é muito sintético, muito resumido. Os irmãos vão ver aqui que é nem 2 páginas de sumário, com os temas gerais apenas indicados ali as suas páginas, né? Outra coisa que os irmãos vão notar ao longo dessa obra é que a folha é uma folha fina, né? Uma folha um pouco acinzentada. Eu acredito que poderia ter sido uma folha de melhor qualidade, um material de melhor qualidade e gramatura a ser utilizado nessa obra, né? Claro que o custo talvez justifique isso, ela é uma teologia sistemática que tem um preço um pouco abaixo desse formato aqui, mas eu creio que a Editora Vida poderia ter nos oferecido algo de melhor qualidade editorial nesse sentido, né? Mesmo que cobrando um pouquinho a mais por aquilo que iria oferecer, tá? Bom, você também vai notar uma outra coisa aqui no sumário, né? Os volumes originais da obra estão destacados e que cada volume tem exatamente 15 capítulos, né? Ou seja, 45 capítulos no total. Essa obra, com mais ou menos aí 300 a 400 páginas cada volume, né? Cada conjunto de 15 capítulos. Outra coisa, também faltou para mim aqui nesse sumário os títulos de cada volume, né? Poderiam ter sido colocados aqui também. Bom, vamos prosseguir um pouquinho aqui. Ó, como você pode ver, né, ela vai ter um pouco mais de 1.200 páginas. Chegamos aqui já no volume 1, Deus, o Mundo e a Redenção. Você vai ver que cada volume, cada livro da obra original tem um prefácio, né? Porque na realidade são 3 obras em um volume só aqui. Então, você, ao se deparar com cada livro, cada volume, que são 3, você vai achar um prefácio, certo? Eu quero mostrar alguma coisa aqui para vocês. Ó, entramos aqui então no primeiro capítulo, que é Introdução, onde ele fala da natureza da teologia, conteúdo da fé cristã, uma exposição ordenada a respeito desse assunto. Temos aqui a função da teologia, o método da teologia, né? Como, vamos dizer assim, costumeiro nas teologias sistemáticas, tá? Bom, eu vou pular um pouquinho, por quê? Porque o que mais nos interessa, pelo menos para mim, mostrar aos irmãos, é o que ele vai falar sobre o Espírito Santo, sobre salvação e sobre as últimas coisas, né? Que são os pontos que geralmente nós cristãos temos mais divergência. Então eu quero mostrar para vocês o volume 2, a segunda parte, em que ele vai tratar mais detalhadamente sobre a parte pentecostal da sua teologia, mas também, isso é digno de nota, que por toda a obra nós vemos, né, essa ótica pentecostal sobre todas as doutrinas. Mas especificamente no volume 2, nós vemos isso com uma ênfase maior por se tratar, é claro, do volume da parte da obra que trata sobre o Espírito Santo. Tá? Bom, e nesse segundo volume, irmãos, nessa segunda parte da obra, ele vai, de acordo com o prefácio, dar para nós orientação bíblica e teológica sobre a obra do Espírito Santo, certo? E também ele vai elaborar uma teologia sobre o Espírito Santo e vai trazer algumas críticas, até mesmo à própria teologia pentecostal em alguns aspectos, certo? E essa teologia, por ser pentecostal, ela é continuista, né? Até há um capítulo especialmente sobre a manifestação nônupla dos dons, lá em 1 Coríntios 12. Então, o Dr. Williams, ele cria na continuidade dos dons. Ele também vai falar sobre o fenômeno das línguas, enfim, nós vamos mostrar alguma coisa aqui para os irmãos. E, se nós formos somar, eu dei o trabalho aqui de fazer uma estatística, as páginas em que ele fala sobre o Espírito Santo, aproximadamente 250 páginas da obra sobre o Espírito Santo, isso é mais ou menos 1/5 da obra toda, né? 20% desse livro, dessa teologia sistemática sobre o Espírito Santo. Vamos lá? Vamos lá então. Quero mostrar algumas coisas aqui para os irmãos, né? Primeiro, sobre salvação.
tá? Que é os primeiros capítulos dessa parte aqui da obra. Destaquei alguns trechos aqui entre colchetes em vermelho, né? Se você pausar vai poder notar bem aí. Vou ler para você. A propósito, é importante observar, considerando os muitos erros de interpretação, que a palavra predestinar ou predestinado nunca é usada no Novo Testamento para se referir a qualquer coisa que não seja do campo da salvação. Aí, avançando um pouquinho, ele diz o seguinte: portanto, uma ideia sobre dupla predestinação, uma predestinação relativa à morte e outra, uma predestinação relativa à morte e à danação, assim como outra vida eterna, não tem em absoluto nenhum fundamento nas Escrituras. E temos aqui uma nota, a referência de número 12, que diz o seguinte: conforme defendido em especial por Calvino. E aí ele abre aspas para Calvino. Os homens não são todos criados nas mesmas condições, pois alguns são predeterminados à vida eterna, outros à danação eterna, ou condenação em uma palavra mais atual. E, consequentemente, como cada um foi criado para um ou outro desses fins, dizemos que ele foi predestinado para a vida ou para a morte. Então, o Dr. Williams discorda do conceito de dupla predestinação de Calvino. E também eu quero destacar a nota, a referência de número 13, que diz o seguinte: embora não haja dupla predestinação nas Escrituras, existe uma dupla destinação, vida eterna e morte eterna. E com isso nós concordamos 100%, e ele indica aqui, para mais informações, o excurso de número 1 entre as páginas 368 e 371. Muito bem. Quero destacar também um outro trecho aqui, que é deste excurso, desta sessão, que ele indica para dar continuidade ao assunto. Está entre colchetes também nessas duas páginas, quero ler. Aqui no 3. A eleição, por conseguinte, encontra-se em estreita relação com a fé. Não é porque somos eleitos que podemos crer, e esta é a visão do calvinismo. Nem somos eleitos com base na fé pressuposta, esta é a visão do arminianismo, mas porque somos eleitos como crentes. Deus nos escolheu nele, em Jesus Cristo, antes da criação do mundo. Essa passagem de Efésios é, de início, dirigida aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 1. Portanto, quando Paulo afirma em seguida que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, ele fala dos fiéis e de ninguém mais. Desse modo, não existe opção além de estarmos em Cristo. Como resultado, tudo que o Novo Testamento diz sobre a eleição é dirigido aos fiéis e somente faz sentido com relação a eles. Se alguém, mesmo que por um momento, afastar-se da correlação entre eleição e fé, a situação perde o sentido. A eleição diz respeito somente àqueles em Cristo. Fora dele não existe nenhum tipo de eleição. Ou seja, o Dr. Williams ele tem uma visão mais alinhada com o arminianismo wesleyano, que diz e que afirma a eleição corporativa, que nós somos eleitos porque estamos em Cristo. E até há um argumento que há algum tempo atrás eu vi em uma preleção do bispo Hildo Melo, da Igreja Metodista, em que ele fala, né, que da mesma forma como foram salvos aqueles que entraram dentro da arca de Noé, eleitos são aqueles que estão em Cristo. Certo? Muito bem. Vamos prosseguir aqui. Eu quero mostrar outros recursos para o vídeo não ficar tão longo. Tá? Então aqui, capítulos que falam sobre o Espírito Santo. Capítulo 6 dessa parte da obra, o Espírito Santo. 7. O Espírito Capacitador. 8. A vinda do Espírito Santo. 9. O fenômeno das línguas. 10. A missão do Espírito Santo. 11. O recebimento do Espírito Santo. 12. Os efeitos da vinda do Espírito Santo. 13. Os dons do Espírito Santo.
14, a manifestação nônupla. E aí, o 15 já é sobre vida cristã. Vários capítulos sobre o Espírito Santo, e não poderia ser diferente, né, numa obra pentecostal. Ok? Então nós vamos aqui para o terceiro e último volume da obra, A Igreja, o Reino e as Últimas Coisas. Quero mostrar para vocês aqui alguma coisa sobre essa parte da obra, né? Foi dividida em duas grandes partes, que seria a Igreja e as Últimas Coisas. Tá? Então aqui em As Últimas Coisas nós temos este capítulo que fala sobre o Reino de Deus. E nós podemos notar aqui uma característica desta obra aqui, meus irmãos, é que ela tem alguns diagramas para nos facilitar o entendimento de alguns conceitos, né? E o espaçamento entre linhas, eu quero destacar também, eu não falei isso no início, é bem confortável. A letra é uma letra pequena para média, mas o espaçamento entre linhas facilita bastante a leitura. Certo? Bom, quero ir, irmãos, aqui para o finzinho desta obra, quando ele fala sobre a visão dele a respeito do milênio. Tá? Também destacado entre colchetes aí para você que está vendo o vídeo. Olha só. Aqui onde está a caneta. A interpretação do milênio que apresentei nas páginas precedentes às vezes é chamada amilenarismo, ou amilenismo, né? Nós estamos mais acostumados com essa nomenclatura. Hesito em adotar essa nomenclatura por duas razões. Primeira, a palavra pode sugerir uma negatividade, isto é, nenhum milênio, o que poderia insinuar que minha opinião simplesmente desconsidera Apocalipse 20, o que na verdade não faço, como deve ter ficado evidente. E na página seguinte, ele prossegue no seu raciocínio. Segunda, alguns dos que hoje são conhecidos como amilenaristas concebem o milênio essencialmente relacionado ao céu e não à terra. Então aqui ele expõe, irmãos, o conceito, né, ou a nomenclatura que ele prefere se identificar com respeito à sua interpretação do milênio, né? Mas na prática ele é um amilenista, né? Nós temos dentro do amilenismo essas duas correntes principais, alguns amilenistas que acreditam que o milênio é só no céu, né? Que esse reino milenar de Cristo ele se dá no céu, e nós temos outros que acreditam que esse reino milenar de Cristo ele se dá na terra através da igreja e no intervalo entre a primeira e a segunda vinda. E o Dr. Williams ele faz parte dessa segunda corrente. Né? Eu também concordo que o melhor termo não seria amilenismo, porque o prefixo a em grego denota negação. Né? Mas foi a forma como essa corrente de pensamento e interpretação foi identificada ao longo da história recente da igreja. Certo? Apesar, então, de ele ser pentecostal, ele tem uma visão sobre o milênio que remonta aí à teologia reformada, especialmente se nós somos falados na nossa igreja brasileira, a igreja presbiteriana, né? Maiormente representa aí essa corrente amilenista de interpretação. Aí ele encerra com as seguintes palavras a respeito do milênio. Prefiro falar de um milênio presente e histórico na Terra, não no céu. Sem dúvida, trata-se de uma existência divina, embora ainda nesta terra, pois verdadeiramente somos santificados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Mesmo agora, reinamos em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Por toda a era cristã, em qualquer de seus momentos, os santos vivem e reinam com Cristo durante os 1000 anos. O milênio presente é diferente de nenhum milênio, é a realidade do reino presente de Deus. Na verdade, em Cristo, vivemos e reinamos agora, e assim será por toda a eternidade. Vamos prosseguir aqui para o final, porque eu quero apresentar a vocês a bibliografia. Uma bibliografia bem extensa, que tem aqui 19 páginas, e ele tem um segundo índice aqui no final, que é o índice de assuntos, que vai ajudar você a identificar algumas coisas, mas ainda assim eu continuo sugerindo à editora Vida que numa posterior edição desse material haja um índice mais detalhado, certo? E depois nós temos aqui sugestões de leitura da editora, né, uma espécie de encarte final, em que eles vão indicar duas obras aqui, O Século do Espírito Santo, uma obra excelente, e Novo Dicionário de Teologia Bíblica, que provavelmente daqui a algum tempo nós vamos fazer o review dessa obra. Folha protetora e contra
capa. Você gostou do vídeo? Deixe seu joinha, curte aí, compartilha, deixa seu comentário, sugestão de novos reviews, e o próximo é a nossa última teologia pentecostal dessa série que nós estamos fazendo. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.